continuar a leitura do inconsciente a Deus, do inconsciente a Deus. Tá? A gente tá, eu acho que é o penúltimo capítulo, se chama O Si Mesmo, Unificação, Unidade e União. O si mesmo, convergência do processo de individuação, é a unificação do consciente e do inconsciente. Ele supõe a harmonização dos opostos mediante sucessivas integrações. Chegar ao si mesmo é reencontrar psiquicamente a androginia inicial, arquétipo da completude humana. Ele é um estado de harmonia que procede do interior para o exterior e vice-versa. De fato, estar em harmonia consigo mesmo implica harmonia com o universo. Mas, repetimos, o si mesmo continua sendo uma realização estritamente imanente, não ultrapassando o plano natural e cósmico. Ele não chega nem ao transcendente nem ao sobrenatural. Neste ponto, Jung é categórico e nunca se afasta de sua posição empírica, mas usa um vocabulário religioso para exprimir aquilo que ele considera simplesmente fenômeno psíquico de ordem religiosa. Disso resultam muitas confusões, difíceis de evitar, sobretudo quando se trata do si mesmo. Jung não chega a dizer que Jesus é um símbolo do si mesmo. Enquanto Jesus representa apenas um iniciado, um inspirado, do mesmo modo que Buda e outros, esta afirmação é psicologicamente defensável. Mas quando pela revelação, pela fé e pelas escrituras ficamos sabendo quem é Jesus, ela se torna insustentável. Trata-se, contudo, apenas de terminologia, porque Jung não confunde Deus com si mesmo. Abre aspas. Deus criou a alma e seus arquétipos, o que os homens chamam tão orgulhosamente de substituto, é criação dele. Nós nos ocupamos com o que é a imagem de Deus e com o que é luminoso no próprio nome de Deus. A confusão surge porque os críticos não experimentam em si mesmos o caráter luminoso do arquétipo do si mesmo. Com essa experiência, sentimos-nos de fato como que tocados por algum poder divino. Nossos símbolos Onde que fecha essas aspas que eu tô tentando ver aqui? Então, começa uma aspa e aí não fecha. Enfim, né? Mas eu vou continuar aqui. Nossos símbolos, é claro, não são Deus. A mandala, por exemplo, é apenas uma tentativa humana de descrever uma experiência transcendente devido a um arquétipo que se mostra em alguma alma particular. Eu poderia dizer que o si mesmo é, de certa forma, equivalente a Deus. Indubitavelmente, essa asserção deve incomodar um espírito teológico, porque parece uma substituição de Deus. Mas também, ao psicólogo, esta interpretação parece absurda. Ele tem dificuldade de imaginar alguém capaz de tal estupidez. Eis como ele compreende essas coisas. Quando, enquanto psicólogo, falo de Deus, falo de uma imagem psicológica. De modo semelhante, o si mesmo é uma imagem psicológica de completude humana e também algo transcendente, porque ele é indescritível e incompreensível. Vemos que ambos são expressos por símbolos idênticos, por símbolos tão parecidos que são indistinguíveis. A psicologia se ocupa dessas imagens enquanto elas caem em nossa experiência, e tanto a sua formação como o seu comportamento no contexto da vida podem ser estudados por métodos comparativos. Isso não tem nada com Deus enquanto tal. Como poderia um homem sensato supor-se capaz de deslocar Deus ou de fazer alguma coisa? Ou de fazer-lhe alguma coisa? Não sou tão louco para ser apontado como que colocou um substituto no lugar de Deus. Como poderia o homem substituir Deus? Com minha imaginação, não sou capaz nem de substituir um botão perdido, sendo obrigado a comprar um botão novo na realidade. Tudo que posso é ter uma imagem divina. E eu não sou tão idiota para dizer que a imagem que vejo no espelho é meu eu real e vivo. Aqui, ó, fecha aspas.
Carta de 13 de janeiro de 1948. De fato, o que Jung pretende atingir não é Deus, mas a imagem que cada homem tem dele, imagem que difere segundo as épocas, as civilizações e as culturas. Trata-se, por conseguinte, da projeção de uma imago individual e não da realidade de Deus. Jung parece acreditar que esta imago seria o único conhecimento que podemos ter de Deus. Por isso, quando ele aborda a questão, devemos sempre lembrar que se trata exclusivamente da imagem que o homem tem de Deus. Assim, ele reduz o transcendente ao imanente, e com isso limita as investigações psicológicas ao domínio dos arquétipos, ao passo que a psique é bem mais vasta e mais profunda. Além do si mesmo, abre-se o inconsciente transcendente, do qual falamos atrás. Por isso, quando alguém chega ao si mesmo, não se dá conta, salvo em casos de fixação ou de inflação psíquica, de que se ele é uma finalidade analítica, é também um ponto de partida espiritual. Tudo começa quando ele é atingido. Enquanto o consciente e o inconsciente não forem reharmonizados, a nossa psique permanece desviada. Cadê? Às vezes esquartejada na dispersão das nossas diferentes tendências desconhecidas ou mal conhecidas umas das outras. A psique é como um quebra-cabeça cujas peças estejam espalhadas por um conhecimento mais penetrante e mais claro de nós mesmos. Consciente e inconsciente não vivem mais na ignorância mútua, como irmãos e inimigos. Dia após dia, a análise permite colocar no lugar as peças do quebra-cabeça psíquico. Quanto mais se avança, tanto mais se revela o sentido do quebra-cabeça, e tanto melhor se pode orientar a sua reconstituição. A dispersão do pensamento consciente ou a sua fixação unilateral dão lugar à concentração. A psique se centraliza novamente e a multiplicidade dos opostos tende então para a simplicidade da unificação. Esta recentralização unificadora é a apanágio do si mesmo. Ela nos ensina que no universo cósmico tudo obedece à grande lei da polaridade e conduz à unidade. O si mesmo, enquanto realização psicológica para aí, mas enquanto arquétipo, contém o transcendente em potência. O efeito, depois de ter vivido experimentalmente a preciosa necessidade do retorno à unificação, depois de ter compreendido que esta unificação individual responde à unidade cósmica universal, que resta fazer se não procurar a unidade mesma, a unidade original, criadora deste universo e dos homens. A evolução analítica nos permite, assim, voltarmos às fontes. Partindo do discordante, do desviado, do múltiplo, reencontramos a harmonia. Partindo do imanente, ela nos conduz ao transcendente. Da unificação humana, ela nos leva à unidade primordial, Deus. Somente Deus é a unidade essencial. E toda a unificação procede dele, reconduz necessariamente a ele. O homem foi criado à sua imagem, o si mesmo é, pois, um arquétipo da unidade, mas Jesus não é o arquétipo do si mesmo. O si mesmo é um símbolo que traduz a unificação que se opera em nossa psique. E Deus é a realidade da qual procede, em definitivo, esta unificação. Os símbolos do si mesmo são chamados símbolos de reconciliação, justamente porque operam uma síntese harmoniosa dos opostos no quadro quaternário das funções: sentimento, pensamento, intuição e sensação. Abre aspas. No seu caminhar para si mesmo, o homem não deve limitar-se a ser apenas uma criatura instintiva ou um espírito desencarnado, mas deve procurar tornar-se um ser humano completo, combinando espírito e matéria. Ele deve aceitar a tensão entre espírito e carne como sendo a sua cruz e tentar, por este Gólgota, chegar à ressurreição pascal. Pensamento e sensação, espírito e alma, consciente e inconsciente, ânimos e ânima, falta e perdão. Tudo tem necessidade de um reconhecimento, de uma aceitação interior. É preciso que a concha do nosso pequeno eu seja quebrada, que se forje um vínculo real com Deus, numa união que emane simultaneamente de dentro e de fora. Com esta concepção unitiva do si mesmo, atingimos a ideia cristã de encarnação, mas para Jung está a harmonia dos opostos e a finalidade da individuação, ao passo que no cristianismo a encarnação do espírito da matéria é um começo, um primeiro passo para o retorno da matéria ao espírito. Se pelo si mesmo se puder entender a necessidade de unificação dos opostos,
matéria e espírito, o papel essencial da matéria, que é o de ser sacrificada, santificada pelo espírito, ainda foge à nossa compreensão. Se o si mesmo junguiano não for superado, haverá o perigo dele se tornar prisão tanto para o corpo como para a alma. Os símbolos do si mesmo são muitos. Entre eles, notou a frequência do quaternário, especialmente as mandalas, nas quais ele está associado ao círculo. Por outro lado, e sempre em experiências concretas e verificáveis, ele notou o ternário não significa o estado de notou que o ternário não significa o estado de completude do si mesmo, mas indica, ao contrário, na maioria dos casos, sem que se possa generalizar, uma perfeição não elaborada a qual falta precisamente um elemento para atingir a completude significada pelo 4. Partindo dessas considerações estritamente empíricas, Jung estudou o simbolismo do ternário e do quaternário e, muito naturalmente, se pôs a seguinte questão. Abre aspas. Como sucede que, de um lado, a quaternidade seja a expressão simbólica mais difundida do si mesmo e que, do outro, o ser supremo se apresente no dogma cristão numa forma ternária. Fecha aspas. Desde então, ele se aplicou a uma dupla tarefa. Em primeiro lugar, esforçou-se por compreender como psicólogo o que o dogma da Trindade pode significar exatamente. Em segundo lugar, procurou ver se no dogma cristão havia vestígios de quaternidade. Neste estudo, ele passa em revista as religiões ternárias da Antiguidade, tanto no Egito e da Mesopotâmia, como da Grécia, apoiando-se no arquétipo da ternariedade. Elaborou de sua concepção trinitária. Ora, é justamente aí que reside o erro básico. Ele confunde a trindade com o ternário, quando a trindade é a unidade, e não ternaridade. De modo que esses raciocínios psicologicamente aceitáveis levam a afirmações falsas no plano do transcendente. Esta confusão fundamental é tão grande que nos surpreende vê-la num espírito em geral aberto e leal. Como sem a fé, os textos sobre a Trindade poderiam permitir, se não o conhecimento da revelação, pelo menos a compreensão intelectual da sua unidade. Literalmente obnubilado pelo imanente, pelo sentido do símbolo, Jung pensa que a Trindade, do modo que se diferencia na fé pela tríplice indicação, Pai, Filho e Espírito Santo, não poderia ser melhor compreendida senão como uma projeção no próprio ser das 3 etapas pelas quais passa todo homem. Abre aspas. Segundo Jung, o arquétipo que está na base da Trindade não é outra coisa senão a realidade psíquica das 3 etapas que o homem percorre para atingir seu desenvolvimento integral. Deste ponto de vista, a Trindade seria a transposição de uma realidade objetiva, a nível metafísico, isto é, situado de fora do sujeito. Fecha aspas. É isso? Acho que vai até aqui, né? Enfim, vou continuar. O ternário se compõe sempre de 3 elementos distintos, de 3 pessoas, de 3 substâncias diferentes, o masculino, o feminino e o elemento neutro. Podendo ser masculino ou feminino, as grandes tríades divinas da antiguidade são representadas pelo Deus, pela Deusa e pelo Filho, o pai, a mãe e a criança. E se essas 3 pessoas são unidas por um destino muitas vezes idêntico, divino ou terrestre, não é menos verdadeiro que elas continuam sendo 3 pessoas distintas e separadas. Nada disso se encontra na Trindade cristã, na qual não se trata de um masculino, de um feminino e do resultado de sua união, mas de uma só e mesma substância, a de Deus. É o mistério da Trindade, mistério de Deus, impenetrável ao intelecto humano. Para sublinharmos a diferença essencial entre a Trindade e a Eternalidade, transcrevemos o texto admirável, conhecido pelo nome de Símbolo de Santo Atanásio. Esta é a fé católica, que veneremos um só Deus na Trindade e a Trindade na unidade, não confundindo as pessoas nem separando a substância, porque uma é a pessoa do Pai,
outra do Filho, outra do Espírito Santo, mas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, uma é a divindade, igual à glória e coeterna à majestade. Qual o Pai, tal o Filho, tal o Espírito Santo. Incriado Pai, incriado Filho, incriado Espírito Santo. Imenso Pai, imenso Filho, imenso o Espírito Santo. Eterno Pai, eterno Filho, eterno Espírito Santo. Entretanto, não três eternos, mas um só eterno, como não três incriados, nem três imensos, mas um só incriado e um só imenso. Igualmente, o onipotente, o Pai, onipotente, o Filho, onipotente, o Espírito Santo. Entretanto, não três onipotentes, mas um só onipotente. Do mesmo modo, Deus, o Pai, Deus, o Filho, Deus, o Espírito Santo. Entretanto, não são deuses, mas um só Deus. Do mesmo modo, Senhor, o Pai, Senhor, o Filho, Senhor, o Espírito Santo. Entretanto, não três senhores, mas um só Senhor. Porque assim como somos compelidos pela verdade cristã a confessar que cada uma dessas pessoas, tomadas separadamente, é Deus e Senhor, do mesmo modo, somos impelidos pela religião católica de dizer que são três deuses ou três senhores, que não são, né? Três deuses, três senhores. O Pai por ninguém foi feito, nem criado, nem gerado. O Filho vem só do Pai, não feito, nem criado, mas gerado. O Filho Santo, o Espírito Santo, quer dizer, o Espírito Santo vem do Pai e do Filho, não feito, nem criado, nem gerado, mas procedente de um e do outro. Logo, um só Pai, não três pais. Um só Filho, não três filhos. Um só Espírito Santo, não três Espíritos Santos. E nesta trindade, nada é antes ou depois, nada maior ou menor, mas todas as três pessoas coeternas são entre si e coigais. De modo que, em tudo, como já foi dito acima, deve ser venerada a unidade da trindade e a trindade na unidade. É compreensível que confundindo, fecha aspas, tá? É compreensível que confundindo a trindade com a ternaridade, Jung se espante de não encontrar nela o princípio feminino habitual em todo o sistema ternário. É compreensível ainda que somente a quaternidade é o arquétipo da completude integral, que ele pense que para se completar a trindade tem necessidade do quarto elemento. Que é esse quarto elemento para Jung? Enquanto arquétipo, ele não pode ser definido com precisão. Ele é rico em potencial e contém aspectos ambivalentes. Como a trindade é Deus e luz, o quarto elemento, seu oposto será Satã, as trevas, a sombra. Aqui, alcançamos a opinião junguiana sobre a privatio boni. Não admitindo a inexistência do mal como essência, Jung supõe que o mal exista em Deus do mesmo modo que o bem, e pensa que a separação do bem e do mal em Deus resultou no decorrer dos séculos de uma dissociação semelhante na psique humana, abre aspas, que não quer mais reconhecer como a sua parte interior de seu ser, fecha aspas. Como sempre, Jung se apoia unicamente no imanente e ignora o transcendente. Ele parte do homem, jamais de Deus. Para ele é porque o bem e o mal são diferenciados na psique humana, que o são também em Deus. Não lhe vem a ideia de que é Deus que, pouco a pouco, manifesta seu ser e sua verdade às almas. Considerada do ponto de vista junguiano, a trindade aparece como um ternário ao qual falta o quarto elemento, a saber, princípio tenebroso, a sombra, princípio material e também feminino. Jung diz, abre aspas, em cima está a trindade, o princípio luminoso masculino. Embaixo a matéria, a mulher. O reino entre eles é mediador, o filho o intercessor. Completude e completação só existem quando é introduzido na trindade o quarto princípio, assim Maria introduzida no céu. Mesmo em sua forma material, corporal, o rei do céu e a rainha do céu se unem em seu filho. Fecha aspas. Consequentemente, o quarto princípio seriam, ao mesmo tempo, Satã e a Virgem Maria. A ambivalência poderia explicar-se pela dupla significação de todo o arquétipo. Mas esta ambivalência se nota de um modo geral tanto no símbolo masculino, ar, fogo, como no feminino, terra, água. Mas não, pelo que sabemos,
nos dois ao mesmo tempo, né? Mas não, pelo que sabemos, os dois ao mesmo tempo. Não é o caso de Satã, princípio masculino ar, e de Maria, princípio feminino terra. Há nisso algo inexato. Deve ser feita alguma distinção, porque o simbolismo é ordenado e lógico. Os problemas do si mesmo, da quaternidade da trindade em Jung continuam bastante imprecisos e confusos. Cremos, contudo, que esta imprecisão e esta confusão podem esfumar-se com a condição de reconhecermos e respeitarmos os planos diferentes e de recolocarmos os valores em seus verdadeiros lugares. Para isso, devemos, antes de tudo, admitir o plano de Deus, transcendente e sobrenatural, como também o plano da criação. Jung, repetimos, nunca ultrapassa este último, logo, nunca ultrapassa o imanente, o humano, o cósmico. Abre aspas. Enquanto ciência da alma, a psicologia deve limitar-se ao seu objeto próprio, evitar ultrapassar seus limites, com asserções metafísicas ou quaisquer outras expressões de crença ou de opinião. Fecha aspas. Isso significa limitar a psique ao seu aspecto humano. É a partir do humano que Jung procura compreender e explicar Deus e os dogmas, reduzindo assim o sobrenatural ao natural. Ele não estuda Deus, mas a imagem que o homem faz de Deus. Quanto aos dogmas, ele os considera como enunciados da psique, sem investigar além do seu conteúdo psico-simbólico. Isto ocasiona mal entendidos e sérias confusões, porque para o cristão Deus não é uma imagem, mas uma realidade. A presença real na Eucaristia não é um símbolo, e os dogmas não são expressões da psique humana, mas verdades que procuram chegar até nós através dos símbolos. Evidentemente, não se pode censurar Jung por não ter aderido ao catolicismo, já que ele fala com frequência dos dados essenciais dessa religião. É compreensível que os católicos procurem retificar seus erros doutrinais. Num excelente artigo, o padre Leornad mostra que o fato psicológico não pode ser estudado isoladamente, separado de seu objeto, mas que deve ser considerado em sua totalidade. Assim, o fato psicológico relativo à religião, à mística, não pode ser isolado de seu objeto transcendente, que é Deus. Um fenômeno religioso, mesmo de ordem psicológica, está sempre ligado a Deus, e não pode ser explicado sem ele. Como a história da filosofia não pode ser escrita senão por um filósofo. Também o desenvolvimento da mística não pode ser compreendido senão por aquele que, se não for cristão, pelo menos tenha o cuidado de aceitar os testemunhos como eles são, com todas as suas implicações, sem pretender interpretá-los a priori, à sua maneira. Se recapitularmos os erros fundamentais de Jung relativos à fé cristã, veremos que eles resultam de sua ignorância de Deus, e não de uma posição sectária tomada a priori, porque ele é um pesquisador sincero. Isto prova uma vez mais que o conhecimento de Deus pela fé é uma graça divina, e não o resultado de pesquisas humanas, mesmo que de um gênio. O que Jung diz da existência real do mal no mundo é exato, mas o que ele pensa da privatio boni não é por causa de uma interpretação errônea desta, como já vimos. O que ele diz de Satã é também exato. O que é falso é opô-lo a Jesus. Ele pensa assim porque não conhece Jesus e não sabe de sua coexistência com o Pai na Trindade. Temos a convicção de que em seu espírito ele não opõe Satã a Deus. Mas o que ele pensa ser um filho de Deus, distinto de Deus, do mesmo modo, o que ele diz do quaternário está certo, e voltaremos ainda a este ponto, não porém o que ele afirma da Trindade. Em todas as épocas, o quaternário foi considerado um arquétipo da completude humana, da criação, mas não é Deus, o que Jung reconhece uma vez que diz, abre aspas, nossos símbolos não são Deus, fecha aspas. Ele concorda também que o quaternário representa uma manifestação do divino no cosmo. A quaternidade é de fato o símbolo da realização terrestre, da manifestação de Deus no mundo, mas não é a matéria não informada pelo Espírito. Ela não é a terra virgem. Assim, o quaternário é a imagem de Deus na criação e na criatura. Por causa disso, ele foi muitas vezes identificado com Deus, sendo conteúdo tomado pelo continente, especialmente pelos pitagóricos. Por isso, também os símbolos do quaternário e, portanto, do si mesmo são idênticos aos símbolos divinos. Nota o Jung muitas vezes. Isso não nos surpreende, já insistemos sobre a
identidade dos símbolos, tanto no inconsciente coletivo como no inconsciente transcendente, e dissemos que os mesmos símbolos levam de um a outro. Não são eles que mudam, mas a compreensão que deles adquirimos durante a nossa evolução. Todavia, enquanto se trata de figuras, elas não poderiam incluir a realidade de Deus, fonte e convergência de todos os símbolos. Enquanto o quaternário não é mais do que a imagem de Deus no homem, a Trindade não é nem imagem nem símbolo, ela é de esse, ser em latim. Não devemos confundir com Deus a imago Dei, a imagem de Deus, que trazemos em nós, simbolizada pelo si mesmo. Parece-nos que às vezes Jung chega aos limites dessa confusão, embora ele o negue. O si mesmo se situa no divisor de dois mundos. Deter-se aí é correr o risco de trair ao mesmo tempo o homem e Deus. É necessário transcender o si mesmo. A completude humana e cósmica só tem sentido quando nos permite passarmos do natural ao sobrenatural, quando nos ensina que a imago Dei em nós é a expressão simbólica de Deus, quando nos faz